Olá a todos, que a paz do nosso Pai vivo e do nosso Cristo vivo venha encher o vosso coração e que o Espírito Santo venha dar sabedoria e iluminar a vossa mente para que seja esta mensagem ao teu coração compreendida. Porém, eu quero que todos que fizerem acesso a este vídeo e que de repente você não é uma pessoa preparada para estar ouvindo, e você vai perceber então que você saia, porque esse vídeo ele está sendo direcionado a pessoas que buscam a verdade e que busca o conhecimento. De uma certa forma, se você não é essa pessoa, não deve assistir este vídeo. Portanto, este vídeo não é um vídeo para causar em você algum tipo de espanto, mas para trazer a você a verdade daquilo que acontece no nosso mundo. Então estarei falando de 3 pactos que existem neste mundo. E o que estarei falando hoje será o pacto antigo. Então, o que vem a ser um pacto antigo? Desde que o mundo é mundo, você entende e é dirigido por uma dualidade. Começa lá no Jardim do Éden, depois da queda de Adão, Abel e Caim. Então ali tem 2 sementes, uma do mal e uma dita a semente da serpente. Então o que acontece? Todas as pessoas, ou melhor, todas não, algumas pessoas lá no passado são escolhidas. E quando eu falo do passado, eu me refiro lá no além, da parte do mal estarei falando agora. Então lá no além da parte do mal, existem hierarquias. Essas hierarquias, aqui nós conhecemos como principados, potestades e dominadores, e aí vem. Então o que acontece? Essas hierarquias, elas são designadas para a Terra. Em um dado momento, lá no passado, é designado um espírito para estar numa determinada época, em um certo corpo, para realizar um certo feito. Então esse espírito, ele recebe de lá, ele faz lá onde ele está, um pacto para vir aqui e fazer segundo aquilo que foi então determinado. Esse pacto, o que acontece? Esse pacto da parte do mal é para controlar o mundo, para que ele não saia dos ditames dos quais eles querem que seja. Então, veja lá, guerra, fome, morte, etc., tudo que é ruim é um controle. E para não sair disso, para esse mundo não sair do que é, por essa razão, desde que o mundo é mundo, as coisas ruins sempre aconteceram. Catástrofe, etc, etc. Tá. Então esses espíritos, eles nascem na Terra. São espíritos designados, ou seja, eles recebem um selo. Eles são selados, ou seja, são escolhidos para estar aqui fazendo o que fazem. Eles estão, então, nas mais altas hierarquias. Por esta razão é que o mundo, ele não muda. Então, por exemplo, na maçonaria, o grau 33, que é o mais elevado, não é qualquer um que vai chegar ali e vai alcançar isso, não. Ele só vai alcançar se ele for designado de um outro lugar para vir aqui.
Então, e quando eu falo alto grau, alguns podem até alcançar grau 33 e nem ser toda essa coisa. Mas eu estou falando das altas autoridades, como príncipes, reis, políticos e etc. Esses são os escolhidos para estarem em determinados lugares. E que tenha convicção, lá do outro lado, de que será feito, então, tudo conforme o pacto que foi feito. Então, meu amigo que está ouvindo este vídeo, eu até deixo uma pergunta aí para você, maçom. Por que o mundo não consegue mudar se são vocês os construtores? É porque, na realidade, vocês sabem com quem está lidando. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. E aí, então, eu tenho uma coisa para te perguntar também. Vocês rejeitaram Jesus, está aqui escrito, eu vou ler aqui, ó. Diz aqui, ó, a palavra de Deus diz o seguinte aqui, ó, no versículo, capítulo 21, versículo 42. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Jesus, no máximo, ele passa aí no 18º grau, alguma coisa assim. Mas, na realidade, esse mundo que vocês constroem é diante dessa dualidade, e que não pode mudar isso, porque senão o mundo de vocês desmorona. E lá no capítulo 6, eu não vou estar falando isso aqui agora, lá no capítulo 6 do Sermão do Monte, em Mateus 6, Lucas 6, está falando justamente no versículo 27, mas eu não vou me adentrar para que eu não possa sair do... Então existe esse pacto. Então essas pessoas vêm e elas estão diante de alguns cargos elevados para manter esse equilíbrio e não deixar nunca sair desse sistema. Esse sistema sempre vai ser assim. Então o que acontece? Quando lá da parte do bem, então tem também esse pacto, só que esse pacto não é um pacto que tem muitos, mas são menos, poucos vêm a esse mundo, e que antes da fundação do mundo, como diz assim, Jesus já estava, então, ele já estava designado para vir a essa terra. Muitas profecias falam sobre isso. Antes dele vir, ele já estava designado. Assim também depois, muitos dos que estavam com Cristo foram designados antes do seu nascimento. E esses não são como os pactos antigos da parte do mal, que já nascem para exercer funções, para estar em determinado lugar. Os que vêm da parte de Deus, os espíritos lá da criação, que estava lá na criação com Cristo, eles vêm e encarnam. Só que eles estão em um estado de letargia, ou seja, dormindo. Eles não têm assim o conhecimento de nada. Muitos deles estão... Você pode encontrar um escolhido de Deus até mendigando, em lugares onde ele não é visto, ele está isolado. Até mesmo isso para que ele não seja muito perseguido, mas ele já porque a parte do mal já conhece. Tem um certo discernimento que aquela pessoa que é diferente, ela é uma escolhida. Mas Deus vai guardando. E no meio das pessoas que estão aí, e elas são invisíveis, ali, não todos, mas ali tem pessoas escolhidas de Deus. E quando eu falo escolhida, eu estou falando de um pacto antigo. Não é que ela é melhor, ela foi designada. Porque lá no pacto novo, eu vou estar falando também
que o antigo ele veio para ensinar, para levar, para conduzir, como na parte do mal também ele veio para conduzir, para prender, e da parte do bem veio para conduzir, para libertar. Então o que acontece? Nesse momento estão sendo ativadas pessoas que fez o pacto antigo antes da fundação do mundo. E essas pessoas são diferentes e trarão mensagens diferentes como essas que eu estou trazendo aqui. E que é uma mensagem forte, que vai mexer com alguns, mas eu estou aqui em nome do Cristo vivo. E ele disse que chegará um tempo que nada ficará em oculto que não seja revelado. E digo a você, eu não sou maçom, não sou esotérico, tudo que eu estou falando aqui vem da parte de Deus. Mas você que é maçom, você que faz parte aí da escadinha de Jacó, você sabe o que eu estou falando. Ou alguns não sabem, que nem todos têm esse conhecimento. Mas por que então estou trazendo essa mensagem e direcionando a você que é maçom? Lá no Pacto Novo nós vamos direcionar mais você, porque você que está aí, de repente percebe que não é o seu lugar. Então já é algo que está acontecendo com você. Já é então um despertamento. De repente você não é um escolhido, mas você será despertado para uma nova vida. Que o escolhido sempre é aquele que vai estar levando, e tem aqueles que vai ser o beneficiado. Então no Pacto Novo eu estarei falando isso. Mas aí eu faço uma outra perguntinha aqui para você, que é maçom, mas não estou falando com desdém e nem tampouco com aqui arrogância, porque o que eu tenho hoje, o que Deus me revela, e tem muitas coisas que eu não posso falar, eu estou falando aqui superficial, para que eu possa então chegar em alguns assuntos muito mais profundos ainda. Mas eu faço uma perguntinha para você. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. O Deus que você chama de Gadu, e que para unificar ele em todas as religiões como um só, grande arquiteto do universo, esse não é o Pai de Jesus. Se você diz que é, porque eu sei que tem pastores aí dentro, responda-me para mim então. O Jesus que você segue é mentiroso. E é também rebelde. Não. Por que não? Lá atrás, os pactos e as referências a Deus era para matar, para condenar, para destruir, fazer distinção de um povo. E Jesus veio falando de um Deus que é amor. Será que um Deus que é amor pode matar alguém? Então, eu quero que você me responda. Ou Jesus é filho de Jeová, ou ele não é filho de Jeová. Ou então ele é um impostor, um mentiroso. Você pode me responder isso? Pois eu sei. Pois foi-me dado na espiritualidade o entendimento. Então, eu quero chamar a sua atenção. De repente você é um pacto falho, e há ainda uma chance para você, porque nós estamos começando uma nova era e que outras coisas estarão acontecendo, e Jesus também tem um reino para oferecer a você, tá bem? No outro vídeo estaremos falando aí do pacto falho.